Oi pessoal, então dando continuidade à leitura e comentário do livro, né, da Ana Campanolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Vou falar um pouco do Última Lenda, mas eu vou ler uma parte do um artigo meu que fala sobre o iluminismo, como surgiu, né, quem estava no iluminismo, de onde surgiu essas ideias do feminismo. Então, o movimento iluminista, ele exerceu uma influência muito poderosa sobre o movimento feminista e sobre a revolução. E quem sabe, de certa forma, ambos são a mesma coisa. É importante lembrar e reforçar que quando os iluministas surgiram, tratavam-se de teóricos homens. Os primeiros defensores do iluminismo, da revolução sexual e das pautas feministas são homens e não mulheres. Os primeiros idealizadores, né, do movimento feminista, ou o que seria ali um começo da ideia do feminismo, foram homens que idealizaram, não foram mulheres. Isso significa que este não é um movimento legitimamente feminista, como as feministas gostam de dizer, né? No iluminismo, principalmente no início do século XVIII, houve pensadores e teóricos homens defendendo o fim da ordem social cristã. Esses homens defendiam que a religião das igrejas cristãs em geral e, especificamente, a Igreja Católica não deveriam ser mais a régua ou padrão para medir as ações humanas e a organização da sociedade. A partir do iluminismo, tem início uma guerra de grandes ideias e cosmovisões. O tradicional pensamento aristotélico passa a ser contestado por Newton, Voltaire e Barão de Albuquerque, o qual escreveu um livro chamado Sistemas da Natureza. As pessoas progressivamente começaram a materializar tudo. É importante mencionar que o iluminismo se manifestou de duas formas, uma de direita e outra de esquerda, lembrando sempre que, tendo em vista que o sistema vigente era o antigo regime, a monarquia, e os iluministas se contrapunham a esta, ambos devido ao contexto, eram revolucionários. No modelo antigo, no modelo monárquico, não havia direita e esquerda, na época das monarquias, né? Direita e esquerda surgiu na Revolução Francesa, né, no iluminismo. É possível salvar algumas coisas do movimento iluminista. A Revolução Americana, que conquistou a dependência dos Estados Unidos, é um movimento inspirado pelo iluminismo, embora não deixe de ser religioso. A Revolução Americana não é antirreligiosa nem anticlerical. Tratava-se de um movimento pela independência dos Estados Unidos. Os colonos, de uma certa forma, entendiam que isso não era um chamado divino. Entendiam que isso era um chamado divino, um chamado religioso. Portanto, sob determinados aspectos, é uma revolução iluminista de direita. Não é uma revolução esquerdista ou totalmente ruim. É uma revolução mais light e que respeita a religiosidade. Em contrapartida, na Revolução Francesa, a igreja, a fé, tudo isso é descartado e desprezado ao máximo, como se fosse um câncer da humanidade. Assim, todos os grandes revolucionários da França eram anticlericais e já haviam abandonado a fé. Muito eram os antigos calvinistas, protestantes, católicos, bispos, reverendos, que abandonaram tudo isso para abraçar um movimento cético, ateísta, antideísta, etc. Por que isso é importante? Porque o movimento feminista surgiu e cresceu principalmente na França e não nos Estados Unidos. Né? A Mary Wollstonecraft, ela passa um bom tempo, né, considerada a primeira feminista, ela passa um bom tempo na França, na época da Revolução Francesa. Igualmente, é preciso levar em conta que as duas revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, aconteceram mais ou menos no mesmo período. A Revolução Americana, pela independência dos Estados Unidos, data de 1776. Um pouco depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa. O feminismo e o esquerdismo que conhecemos seu origem na França. É importante perceber qual a influência e qual é a relação do iluminismo de esquerda, do ateísmo, do ceticismo, da desconfiança com a religião, da inimizade com a igreja, com o movimento feminista.
Vou falar sobre alguns teóricos agora, da época da Revolução Francesa. Um dos primeiros e mais tenebrosos, para dizer o mínimo dele, Marquês de Sade. Um nome muito importante para esta época é o Marquês de Sade. Marquês de Sade é um pornógrafo que, em um período próximo à Revolução Francesa, estava preso na Bastilha. Lembre-se que a Revolução Francesa tem início com a queda da Bastilha. Antes do momento da derrubada, Marquês de Sade já havia sido transferido deste presídio, no qual passou cerca de 5 anos. Sade incitou a população a derrubar a Bastilha, gritando pela janela que os presos de lá estavam sendo torturados. Marquês de Sade foi preso no antigo regime e, posteriormente, foi preso novamente. A sogra pediu a prender ele, porque ele era um psicopata. E foi preso novamente. Ele era preso em qualquer regime ou organização política, não importava que regime que tivesse, ele era preso porque era completamente fora de si. Marquês de Sade é um dos pais do pensamento revolucionário sexual e era um pornógrafo, um apologista da masturbação e um homem extremamente misógino. Quero compartilhar com vocês algumas frases que retirei do livro Libido de Minaj, que eu tô lendo. Que é esse daqui. Pense num livro muito bom. Ele fala da revolução sexual, né? De como os governos totalitários conseguem controlar a população, liberando, dando uma falsa liberdade, liberando todos os vícios do homem. E com isso, o homem acha que é livre. Na verdade, ele não é. E os governos conseguem controlar toda uma nação, um país. Talvez o mundo, né? Enfim, mas é só uma palavrinha do que ele fala. Marquês de Sade. As mulheres não são nada mais que máquinas planejadas para voluptuosidade, que só deve ser alvo da luxúria. São autoridades pouco confiáveis sempre que é preciso construir uma doutrina autêntica sobre esse tipo de prazer. Porque a mulher só era para sexo, para mais nada. Eram totalmente descartáveis. Essas e outras passagens indicam que a libertação sexual é um sistema no qual o comportamento dita a razão. É assim que a razão não é mais a luz sob a qual o homem age. A força está no seu lugar. E a força, como dizia a senhorita Gray e outras feministas, significa a exploração sexual das mulheres. Vou ler de novo esse parágrafo. Esta e outras passagens indicam que a libertação sexual é um sistema no qual o comportamento dita a razão. Ou seja, o homem perde todo o raciocínio lógico e vai pela emoção. E, vira quase que um animal. O ser humano não tá raciocinando mais, é um animal, porque perdeu todo tipo de lógica e aí é completamente dominado por suas paixões animalescas, né? E assim que a razão não é mais a luz sob a qual o homem age, a força toma seu lugar. E a força, como dizem a senhora Gray e outras feministas, significa a exploração sexual das mulheres. O objetivo as mulheres. Ah, mas eu acho legal, as mulheres têm que ser pra frente, né? Não é pra sair, beber, né? E ficar com quem quiser, que é totalmente normal. O homem acha ok. Agora me pergunte se alguém casa com essas mulheres. Raramente, né? Porque diga com quem você anda ou aonde você tá, né? Conheço ninguém que tenha dado certo nesse tipo de coisa. Porque isso não é lutar pelos direitos. Não é você fazer isso, pegar as piores... O que é de pior no homem, né? Os piores vícios e copiar. Porque não copia, então, as coisas boas que os homens têm, não os vícios, né? Continuando. Marquês de Sade é um dos primeiros a defender que o casamento é ruim, que a vida das pessoas deve ser uma suruba interminável e que o sexo tem de ser livre. Essas pautas de amor livre e masturbação não foram defendidas primeiramente por mulheres, mas sim por homens como Marquês de Sade. Ou seja, essas pautas sexuais não foram defendidas pelas mulheres, como elas falam ou acham, né? Não foi por homens inescrupulosos que queriam só usar a mulher, o bel prazer.
Aí colocaram isso, as mulheres acharam, ah, vamos então, né? Segue amor livre. E vamos viver a vida loucamente. Um calor sozinhas, né? Uma solidão enorme, enfim. Grávida, mas solteira, por aí vai. Com base no livro de Francisco Boca, fiz um resumo do que Marquês de Sade defendia. Sade defendia que as tensões eróticas deviam ser totalmente libertas, permitindo que as pessoas fizessem o que tivessem vontade, que o vício devia ser incentivado e a virtude não, que as pessoas deviam ser indiferentes umas às outras ao se relacionarem, ou seja, tratar o sexo com indiferença, que a sensação era mais importante e não a racionalização, pois é mais importante ter prazer do que avaliar o que você está fazendo. Ele defendia também materialismo, masturbação, dominação, consumo, aniquilação, exaltação. Tudo isso está ligado aos conceitos de sexo. Se você quiser saber mais a respeito dessa confusão do Sade, eu indico Do Estado uma Orgia, que é um livro, né, que explica também. Ao mesmo tempo em que Sade incentiva a cultura francesa com pornografia, a Revolução Francesa se entende e vai mostrando ser o tal contrário daquilo que prometia. A Revolução prometia ser a voz do povo e libertar este, mas foi um movimento extremamente violento e agressivo. Tão violento e agressivo que em determinado período chegou a ganhar o nome de Governo do Terror. O terror que Robespierre impetrou na França após a Revolução Francesa foi tão grande que até mesmo o Marquês de Sade reconhecia isso. Todo dia ele captava a cabeça, não guardava, ele estava para a guilhotina. Depois o Barbosa do Pierre vai sofrer do mal que ele mesmo criou a guilhotina. Um trecho em uma certa carta que a Marquesa de Sade enviou aos seus amigos correligionários em que fala sobre o que estava acontecendo na França. Sade escreveu o seguinte: todos os padres refratários tiveram suas gargantas cortadas nas igrejas, onde eram mantidos, entre ele o arcebispo Arles, o mais respeitado e virtuoso dos homens. Não há nada igual ao terror dos massacres na França. Até mesmo Sade percebeu que a França, após a Revolução Francesa, havia tomado um caminho completamente absurdo. Entretanto, nem por isso ele deixou de defender as suas pautas de amor livre e do fim da monogamia. Seu desprezo pelas mulheres era tão grande, sua misoginia era tal que fez da sodomia, sexo anal, uma defesa política. 1001 dias, Sodoma e Gomorra, né? Eu li esse livro há muito tempo, nem sabia quem que era, Marquês de Sade, nem nada. E eu li, eu nunca esqueci. Foi gravado na minha mente a ferro e fogo, porque todo tipo assim de coisas imagináveis e inimagináveis sexual tá naquele livro. Uma coisa bizarra, medonha. Você provavelmente já ouviu isso nas ruas, em manifestações. A utilização do sexo anal como uma pauta política. Existe até cartaz de sexo anal contra o capital, meu Deus. As feministas de 2020 acham que estão inventando algo, mas o Marquês de Sade já havia feito da sodomia uma espécie de pauta política, e isso por causa do desprezo absoluto que ele tinha pelas mulheres. Ele era um misógino de verdade, portanto não são os cristãos, os pastores, os homens comuns brasileiros que são misóginos. Misógino é Marquês de Sade, um dos fundadores da Revolução Sexual. William Godwin. William Godwin é um dos postadores da Revolução Sexual. Quero frisar para que vocês prestem atenção. Novamente temos um homem. Não falamos de mulheres ainda, porque ainda não apareceram aqui. William Godwin era contra a monogamia e contra o casamento. Esse casamento tradicional, católico, cristão que conhecemos. Vejam, os primeiros a levantar a bandeira do fim do casamento, do divórcio facilitado, da liberdade sexual, não são as mulheres, são os homens. Que facilita a vida deles, né? Eu tenho todo o divertimento do mundo sem nenhuma responsabilidade. As mulheres achando que estão livres. Mas quando você acha que está livre, você está presa nessa situação de revolução sexual. As mulheres estão presas no meio disso tudo. Não sabe de onde surgiu o que é o movimento feminista. William Godwin também é famoso por ter sido o segundo marido da primeira feminista Mary Wollstonecraft. A Mary, né, a primeira proto-feminista,
casou com William Gordon e foram pais da Mary Shelley, que é a escritora do livro Frankenstein. Famosa, né? Bem famosa. Então, isso foi um pedacinho, né, sobre o que estava acontecendo, como foi a Revolução Iluminista na França, como surgiu a Revolução Sexual, o começo dela, né. Agora eu vou ler mais um pouco do livro da Ana, pra gente continuar onde a gente passou, onde a gente parou, aliás. Porque aquilo foi só uma introdução para entender o contexto em que se passa a primeira onda do feminismo. Então aqui a Ana fala um pouco de desigualdade no mercado de trabalho, que as mulheres tanto falam que tem que ter equidade, né? Equidade no ambiente de trabalho. Então, vamos ler. Há muito trabalho a ser feito, muita louça para ser lavada, muita lenha para ser cortada, buracos em estradas que precisam ser consertados e esgotos precisando de desobstrução. Aliás, cuidar dos próprios filhos, da casa e do marido também dá muito trabalho. No entanto, todas as vezes que as feministas falam em desigualdade no trabalho, elas estão objetivamente se referindo ao salário ou ao mercado, e não especificamente ao trabalho. Para ser honesto, usaria a lista de queixa que a feminista Susan Faludi publicou há alguns anos. Porque mais de 30% das mulheres que trabalham em tempo integral ganham menos de $20 mil por ano? Porque o salário médio de uma mulher continua tão inferior ao salário médio dos homens quanto há 20 anos? Porque qualquer mulher com formação universitária continua ganhando menos que um homem que tem apenas o curso secundário? Porque as mulheres só representam 8% dos juízes federais e estaduais, menos de 6% de todos os associados em firmas de advocacia e menos de 0,5% do total de diretores executivos das grandes empresas. Os homens também são maioria na construção civil, mais arriscada no tratamento de esgoto, no serviço de coleta de lixo. Nunca vi uma mulher lixeira entrar no caminhão no lixo na vida. Nos exércitos, nos campos militares, nos empregos de risco como segurança privada ou nos trabalhos mais sujos como a compostagem. Não vemos muitas feministas fazendo alguma pergunta sobre isso, especificamente porque trabalhar não é o foco, mas sim receber. As mulheres chegaram ao mundo do trabalho fora de casa há pouco mais de 100 anos e desde então só aumenta o número de queixas. Nos anos 80, o desconforto das mulheres com a desigualdade aumentou. Em pesquisa de âmbito nacional nos Estados Unidos, as fileiras de mulheres que se queixavam da discriminação nos negócios, na vida pública e particular engrossaram a olhos vistos. O índice de mulheres insatisfeitas com a disparidade de oportunidades de emprego deu um salto de mais de 10 pontos em relação aos anos 70. E o número das mulheres que se queixavam de obstáculos para promoções cresceu ainda mais. No fim da década de 80, 95% das mulheres diziam sofrer discriminação no trabalho e tratamento salarial diferenciado. Na pesquisa de Hopper, a proporção de mulheres que se consideravam os homens basicamente atenciosos, gentis e premissiosos caiu de quase 70% em 1970 para 50% em 1990. Denunciar e reclamar sem parar é parte da mentalidade feminista formada após anos e anos de propaganda feminista. Além de criar uma sensação de culpa generalizada e bebolar a situação das mulheres no mercado de trabalho, esse comportamento é como um empurrão para a frente em qualquer proposta de lei apresentada em defesa das mulheres. A advogada e escritora Bill Stakes percebeu essa estratégia há anos e analisa que alimentar esse processo é o trabalho insidioso de mulheres que ela chama de feministas de elite. Essas profissionais, advogadas, jornalistas, escritoras, professoras ou atrizes são furtivas, inescrupulosas e capazes de qualquer tipo de desonestidade ou distorção que possa favorecer a adesão de mulheres ao movimento feminista. Ligue a televisão, folheie uma revista ou sintonize uma rádio americana e você será imerso em casos de mulheres em que querem saber como satisfazer sua necessidade da melhor maneira e como equilibrar suas vidas ou como podem lidar com uma miríade de problemas e perigos que enfrentam. As queixas femininas predominam, mas queixas são como ervas daninhas. Quanto mais calor elas recebem, mais elas se espalham. E é exatamente o que aconteceu com a mulher moderna.
As organizações feministas até estimularam o crescimento das queixas com sessões de grupos de reflexão, em que as feministas partilham histórias de como um homem qualquer as maltratou e qual deve ser o papel do governo como forma de compensação. Enquanto isso, escondida por detrás das aparências, jaz a verdade. As mulheres americanas são os seres humanos mais afortunados que existiram. Ninguém vive melhor. Ninguém. As feministas criaram nas mulheres uma sensação de que elas eram inconsideravelmente especiais e jamais deveriam sofrer nenhuma revés ou decepções em seus relacionamentos. Alimentaram gerações de mulheres com expectativas altíssimas, inclusive sobre sexo, e noções equivocadas de que tinham direitos que jamais existiram. Tudo isso aliado a uma cultura de denunciacismo. As mulheres têm expectativas demais e ridículas com relação ao sexo. Elas foram expostas a uma sucessão de imagens sexuais a vida inteira e imaginam que o sexo seja algo diferente do que é. Na verdade, o foco incessante da América sobre problemas femininos e sugere que as mulheres sejam tão ilustres que necessitam de atenção especial tem criado uma geração de egos inflamados. Em 2007, Myrta Berto, ex-editora da uma revista feminina americana de 1981 a 2002, publicou um livro contando as tramóias das mulheres feministas que trabalham na grande mídia e no setor editorial. Ela denuncia que os quase 7 bilhões de dólares anuais que circulam no setor de revistas femininas são baseadas em contar para as mulheres que suas vidas são muito duras e elas deveriam sentir pena de si mesmas. Sabendo disso, é fácil entender porque, conforme as pesquisas mencionadas, as mulheres insistem que as coisas melhoraram um pouco, mas não muito. E a vida dos homens? Melhorou um pouco ou muito? E se melhorou em virtude de quê? Em virtude de benesse feminista ou do próprio suor e sangue derramado? E dos avanços conquistados pelos homens? Quantos sucederam na base da queixa ou de alguns folhetos sobre direitos, como foram as conquistas femininas? Quantas conquistas violentamente adquiridas pelos homens foram licenciosamente estendidas às mulheres? Várias, né? Principalmente o direito ao voto também. Inclusive, aliás. Ao mesmo tempo em que a maioria das mulheres continuava reclamando, as feministas estavam alardeando uma estupenda melhora na autoestima e no conforto feminino graças ao movimento de libertação da mulher. O que leva à conclusão de que a vida não estava tão difícil para 90% das mulheres, mas sim que 90% das mulheres referia insatisfação, reclamava, se queixava da situação sem levar em conta a realidade. Uma pesquisa de 1980, realizada pelo Centro de Manhattan, descobriu que o número de problemas da saúde mental feminina tinha caído de 50% a 60% desde o começo dos anos 50. E o diretor do projeto, Leo Strobel, afirmou que a melhora era consequente no mercado de trabalho. Alguns argumentos antifeministas acerca da inserção da mulher no trabalho têm se mostrado muito falhos. Reacionários planejavam demover as mulheres à ideia de que tornaram carreiristas, argumentando, por exemplo, que as mulheres empobreceram, ficaram mais reprimidas e foram atacadas por uma onda de infertilidade à medida em que ingressaram no mercado de trabalho na era contemporânea. Isto é absolutamente verdadeiro, principalmente porque a maioria das mulheres ainda tem trabalhos bem mais leves e empregos relativamente mais fáceis. As mulheres, na verdade, desfrutam rapidamente de benefícios e privilégios trabalhistas adquiridos com o sofrimento de séculos de trabalho masculino. É verdade, todos os direitos trabalhistas foram conquistados pelos homens, nem pelas mulheres. E sim, tornaram as mulheres carreiristas, inférteis e solitárias. Não se pode dizer o mesmo da condição masculina. Nessa época, os homens deixavam definitivamente de ser o provedor ou o chefe da família. Uma pesquisa indicou que apenas 8% ainda sustentava a casa sozinho. Na grande maioria dos casos, ambos os cônjuges tinham emprego fora de casa. Ou seja, né? Vamos pôr a mulher no mercado de trabalho, porque elas vivem endividadas, né? E vamos pôr o homem brigando com a mulher que não tem casamento, porque pessoas casadas gastam menos. Pessoas sozinhas gastam mais. E o mercado de vendas, a maioria massacrante é para as mulheres. A década de 1980 foi ruim para a indústria que botou na rua milhões de trabalhadores e só 60% encontraram novos empregos. Desse, quase metade com salário menor. Foi um tempo em que entre os homens que perdiam
poder aquisitivo, quem mais perdeu foram os filhos mais jovens do baby boom. O homem médio com menos de 30 anos estava ganhando 25 a 30% menos do que o homem do começo dos anos 70. Em pior situação estava o jovem médio com apenas o primeiro grau. Não conseguia mais do que $18 mil por segmento, já representando uma significativa quinta parte da amostra nacional da pesquisa. Era dominado por homens com idade de 33 anos, solteiros, com poder aquisitivo cada vez mais baixo. O relatório Wikilosh deu a esses jovens revoltados o eufemismo nome de conspiradores. As mulheres alcançaram em pouquíssimas décadas as facilidades trabalhistas que os homens levaram séculos ou milênios para conquistar no Ocidente. Quando as mulheres chegaram ao tão sonhado mercado de trabalho, ele já era um mercado de trabalho e não mais de escravos. Os primeiros empregos que as mulheres dos anos 1920 conseguiram eram infinitamente mais dignos e seguros do que as atividades em que a maioria dos homens estiveram sujeitos por milênios. Enquanto os homens trabalhavam como cavalos por mínimas condições de sobrevivência deles e suas famílias, nenhum coletivo de mulheres desejava tomar-lhes o lugar. Quando fazia as pirâmides por todo o Egito, né? Coisas assim, as mulheres só entraram no mercado de trabalho quando ele estava facilitado, mais modernizado, né? Quando lá não estava, ninguém queria trabalhar, não. Os homens melhoraram as condições de trabalho de tal maneira que as mulheres começaram a querer fazer parte dele. A própria Simone de Beauvoir, ícone do feminismo moderno, admitiu: a ação das mulheres por direitos legítimos nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder, mas nada tomaram, elas receberam. Recusar a cumplicidade com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança pode conferir-lhes. Apesar do esforço reduzido, a incisão das mulheres causou a expulsão de alguns homens, como previu Stuart Mill. Também aumentou o número de mulheres beneficiadas pelo Estado. A taxa de homens economicamente ativos caiu 13% nos últimos 60 anos. Em 1950, 80% dos homens fazia parte da população economicamente ativa. Esse número caiu para 67% na última década. Além disso, com menos esforços e um histórico menos aguerrido, as mulheres alcançaram rapidamente todas as vantagens trabalhistas pelas quais os homens lutaram. No caso do Brasil, entre os pensionistas, as mulheres são ampla maioria. Entre as pessoas que acumulam aposentadoria e pensão, o sexo feminino também predomina e as mulheres já somavam 1,1 bilhão de pessoas nessa situação, em 2013. Pode-se considerar que a política previdenciária brasileira tem um desenho pró-mulher, já que o sexo feminino, em média, contribui por menos períodos e passa por mais tempo na situação de beneficiário, seja como aposentadas ou pensionistas, ou seja, de certa forma, a maior cobertura feminina e os maiores benefícios, por exemplo, a acumulação de benefícios de aposentadoria e pensão, compensam, pelo menos em parte, as diferenças salariais no mercado de trabalho. Precisamente por isso, porque a condição de trabalho ainda não é a mesma entre homens e mulheres, estas últimas continuam em posições privilegiadas. Se há quem possa ficar deprimido com a condição de trabalho, esses ainda são os homens. Em raríssimas épocas e locais, as mulheres tiveram que trabalhar tanto quanto os homens, e quando isso aconteceu, o resultado não foi o esperado. Foi sempre assim: se as mulheres estão cuidando das casas, é porque os homens estão nas indústrias, o que é muito pior. Com certeza. Se as mulheres estão nos empregos do medíocres, é porque os homens estão nos perigosos, como as minas, o que é muito pior. Se as mulheres estão nas indústrias bélicas, por exemplo, é porque os homens estão na guerra, o que é muito pior. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, das 52 milhões de mulheres americanas, apenas 19,5 milhões tinham um emprego. Dentre as mulheres casadas, apenas um quarto. Embora a imagem de Rose dominasse a propaganda, sua ligação com a realidade era tênue. Nas metalúrgicas havia 3,5 homens para cada mulher. Pesquisas foram realizadas com as mulheres empregadas. As mulheres não gostavam dos ramos industriais, comumente dominados pelos homens, mesmo que os salários fossem muito mais altos que os demais cargos. A maioria desejava abandonar esses postos tão logo fosse possível. Verdade. Verdade, para trabalhar na indústria, filha. É muito pesado. Quando a paz foi restaurada, revelou-se que as ideias a respeito do papel econômico de cada sexo haviam mudado pouco e que
se é que haviam mudado. A maioria das mulheres retornou alegremente ao lar quando mais pesada a indústria, mas isso aconteceu. Mesmo nos Estados Unidos e mesmo entre as graduadas pela universidade mais oriundas para o mercado de trabalho, cerca de 90% das mulheres preferiu casar e construir carreira. Preferiu casar a construir carreira. Mesmo nas classes mais baixas, orgulhavam-se aquelas cujas esposas não tinham caído nas garras do capitalismo. Ou seja, as suspeitas desse dormiu de que a igualdade no mercado de trabalho não se traria mais satisfação ou felicidade aos casais, mas desequilibraria o mercado, puderam ser comprovadas com o passar do tempo. Foi justamente a infelicidade das mulheres que catalisou a ruína das comunidades utópicas igualitárias nos Estados Unidos, ou dos kibbutzim israelenses. Os kibbutzim eram pequenas comunidades israelenses economicamente agrícolas ou agroindustriais e autossuficientes. Essas comunidades ficaram conhecidas porque pretendiam ter uma organização igualitária e democrática. A propriedade dos meios de produção era coletiva e a administração era conduzida por todos os membros. Nessas comunidades, a lavação de roupas e o cozimento de alimentos eram públicos, assim como cuidar das crianças. Até mesmo o dormitório dos filhos ficava longe dos pais. As mulheres simplesmente não aguentaram esse sistema. Não vai ficar longe do filho, né? Nos anos 1970, na mesma época em que as feministas conclamavam por creches 24 horas por dia, a fim de ter a mesma liberdade dos homens para trabalhar, as mulheres dos kibbutzim se rebelaram. Elas exigiram que os dormitórios comunitários fossem extintos e que cada família tivesse o direito e as instalações de alojar os próprios filhos durante a noite. Assim que esse passo foi dado, veio o resto, inclusive salários diferenciados e a restauração da propriedade privada. Não deu certo. Os kibbutzim acabaram entrando em declínio e deixaram de ser o paraíso da igualdade que alardeavam simplesmente porque os membros perceberam que aquilo não era tão agradável como na teoria. Esse é um dos principais fatores na diferenciação no mercado de trabalho. As mulheres costumam ter interesses e prioridades diferentes dos homens. Outro fator determinante na verdadeira desigualdade entre os sexos em relação ao trabalho é o fato de que as mulheres costumam desistir ou abandonar suas carreiras com mais frequência conforme se aproximam da velhice ou se tornam mães. Verdade? Muitos se tornam mães e abandonam o trabalho. Ficar sendo mãe em tempo integral. Tá escuro não, tá? Não. Lisa Belkin, em seu artigo A Revolução do Abandono, citou e analisou diversos casos de mulheres que deixaram para trás suas expectativas carreiristas em busca de uma vida mais pacata e menos desafiadora. É por isso que uma pesquisa recente da firma de pesquisa Catalyst descobriu que 26% das mulheres na cúspide dos níveis mais altos da administração não querem a promoção. É por isso que a revista Fortune descobriu que das 108 mulheres que apareceram em sua lista das 50 mulheres mais poderosas ao longo dos anos, pelo menos 20 optaram por deixar seus empregos poderosos voluntariamente, por vidas menos intensas e mais gratificantes. É por isso que a assessora do presidente Bush, Karen Hughes, deixou a Casa Branca dizendo que sua família estava com saudade de casa e queria voltar para Austin. É por isso que a Brenda G. Barnes, que era presidente e diretora executiva da Pepsi Cola norte-americana, deixou o emprego para voltar para Illinois com sua família. É por isso que Wendy Chamberlain, que era embaixadora do Paquistão, se demitiu porque preocupações de segurança significavam que ela nunca via suas filhas pequenas. Para a mãe ser a morte. Ou seja, existe uma explicação para a disparidade na presença de homens e mulheres entre os altos cargos. Estatisticamente, a maioria das mulheres não leva a vida exigida para se chegar aos cargos mais bem remunerados ou de maior influência. Além disso, as mulheres costumam dedicar menos tempo que os homens para atividades produtivas e remuneradas, e muitas vezes o fazem por opção, porque tem que dedicar muito mais, né, para chegar a cargos elevados. Então, praticamente 24 horas por dia, não vê família, não vê nada. E para mulheres isso é difícil, né? Então, são poucas mulheres. Geralmente elas são solteiras e não têm filho. E se elas vão ter filho,
que se casam, elas geralmente abandonam esse tipo de trabalho, porque a família é mais importante para as mulheres. À medida que essas mulheres olham para o topo, estão cada vez mais decidindo que não querem fazer o que é preciso para chegar lá. As mulheres de hoje têm o mesmo direito de fazer a mesma barganha que os homens fizeram durante séculos, tirar um tempo da sua família em busca do sucesso. Em vez disso, as mulheres estão redefinindo o sucesso, e ao fazê-lo, elas estão redefinindo o trabalho. Não há nada de errado com dinheiro ou poder, mas eles vêm com um preço alto. Exatamente. Para você fazer bem uma coisa, você tem que abdicar de outra. É um preço alto, você vai ter que pagar abandonar a família para você ganhar muito dinheiro e virar um executivo de multinacionais. Mas eles vêm com um alto preço. E, ultimamente, quando as mulheres falam sobre o sucesso, usam palavras como satisfação, equilíbrio e sanidade. Jordan Peterson costuma ser procurado em revistas por toda a América para falar de seu trabalho, que ajuda a formar profissionais completos e de sucesso. E geralmente ele menciona essa diferença de disponibilidade entre homens e mulheres. Por uma série de fatores, inclusive biológicos, os homens se apresentam mais dispostos à competitividade e agressividade profissional.